Damos início ao nosso 10º aulão e hoje nós damos continuidade ao tema o espírito, mais especificamente nós vamos falar do amor do espírito. Nós atravessamos nos primeiros aulões ali a nossa grande alma, falamos dos conteúdos da alma. E o que nós temos na alma, né? Nós imaginamos ser um amor, nós acreditamos ser um amor. Mas o que na verdade é esse amor da alma? Ele é um instinto de sobrevivência. Um puro instinto de sobrevivência. É um impulso profundo nosso, um desejo profundo nosso de pertencer à nossa família. E esse impulso, esse desejo profundo, esse instinto de sobrevivência, né, que nós chamamos de amor, mas que na verdade é um amor cego, ele adoece, ele mata, ele causa tragédias, ele aprisiona. Nossa, Débora, sim, sim, tudo isso. Por isso que nós precisamos adentrar o conteúdo da alma, adentrar a grande alma, para que a gente consiga ir se liberando desses impulsos. Para quê? Para entrarmos nos movimentos de espírito. E nesse movimento de espírito, o que nós vamos acessar é o amor do espírito. O que nós precisamos trabalhar em nós, desenvolver em nós, é o amor do espírito. E o que é o amor do espírito? Ele é uma postura. Ele é uma postura. Débora, uma postura sim, uma postura. Aqui, no amor do espírito, aqui tudo pode ser como é. Tudo é o que é, como é. Tudo pertence, tudo faz parte, simplesmente pelo fato de existir. Tudo é o que é. Aqui, nessa postura, o que ela exige de nós? O dedicado. Que sejamos dedicados a tudo tal como é, simplesmente por existir. Quando iniciamos a caminhada e precisamos atravessar os conteúdos da alma, precisamos atravessar ali a grande alma, nós precisamos ir o quê? Limpando as nossas camadas. Para chegar e desenvolvermos o quê? Esse amor do espírito. Então, quanto mais nós nos colocamos nessa postura dedicada em aceitar tudo como é, simplesmente pelo fato de existir, e aqui, o que nós abrimos mão? Do julgamento. Do julgamento. Aqui é preciso renunciar ao julgamento. Enquanto eu olho para aquilo e julgo que precisa ser diferente, que tem que ser diferente, que tem que ser de uma outra forma, eu não acesso o amor do espírito. Então, eu preciso renunciar aos julgamentos, ao meu desejo de que seja diferente, porque esse desejo que seja diferente, eu estou lá no instinto de sobrevivência. Eu estou lá preso naquelas crenças, no sistema de crença, que lembra que é o campo espiritual, que nada tem a ver com o espírito, com o espiritual. E esse sem julgamento é estar presente. É pensado da forma que é, por um espírito criativo. E o que é esse espírito criativo? É o da vida. É o que cria a vida.
E a vida está constantemente em movimento, a vida não para. A vida não para. Por vezes almejamos, desejamos algo, sonhamos com algo, e a gente pensa, não, quando eu chegar ali, aí tá tudo bem, tudo tranquilo, passou, né? Vou me acalmar, vou me aquietar. Mas a vida está sempre em movimento. Ela sempre vai estar nos levando para algum lugar. Ela é como um rio que flui. Não é um lago parado. É um rio que flui, que tem força. E quando a gente se entrega a essa força da vida, a gente se permite acessar, ali estamos diante do espírito criativo. E dessa forma é amado por ele, tal como é. Então nós não precisamos mudar nada em nós para sermos amados. O que nós mudamos e buscamos as melhorias em nós é para sermos seres humanos melhores. Pessoas melhores. Não para o outro, mas para nós. Porque o simples fato de existirmos, somos amados. E precisamos amar os outros pelo simples fato de existirem. É tão simples, que chega a ser ofensivo para nós, não é? Ah, então é só isso? É só isso. Aí vem a grande, né, o grande momento. Como eu faço isso? É simples, renunciando ao desejo de que seja diferente. Soltando. Dando lugar a tudo e a todos. Porque o amor criativo, esse amor do espírito criativo, ele permite a todos tomar seu lugar e defendê-lo. Então, nele, nós podemos ser quem somos. E o outro pode ser quem se é. Sem a necessidade de ser igual para poder pertencer. Aqui podemos ser diferentes. E talvez a maior dificuldade dentro do conteúdo da alma é ser diferente. É o ser diferente. Porque quando estamos diferentes, nos sentimos excluídos. Não é assim? Enquanto você está naquele grupo que faz sempre as mesmas coisas, da mesma forma, tudo está indo bem. De repente, você pensa fora da caixinha. Ou você traz um conteúdo novo para eles. De repente, eles começam a se afastar, devagarzinho vai se afastando. E você vai se afastando também. Você também se afasta, naturalmente. Naturalmente. Mas quando estamos no amor do Espírito, tudo, tudo pode pertencer. Tudo pode pertencer. Aí nós temos algumas diferenças entre o amor do Espírito e esse amor cego da alma. E a principal diferença é que aqui, no movimento de espírito, nos leva ao transpessoal, para além de nós. E até mesmo para além do nosso clã. Como eu disse, o amor do espírito é uma postura.
É dedicado a tudo tal como é, simplesmente por existir. Não possui julgamento. Se alegra com tudo que está presente, da forma como está presente. Tudo pode existir e ser o que se é, diante daquele que está no amor do Espírito. O amor do Espírito é fundamentalmente uma postura que apoia tudo como é. Ele deseja bem a tudo e a todos. É um amor criativo que permite a todos tomar o lugar reservado a si e defendê-lo. Ele deseja que estejam tal como são. Para o amor do Espírito, não existe a pergunta sobre algo poder ou não poder estar presente. Para ele, tudo e todos fazem parte. Nós também, assim como somos. Essas são as palavras de Bert. E nesse amor do Espírito, nós temos consequências. Consequências dessa postura diante de tudo. Quais são as consequências dessa postura do amor do Espírito? Primeira, aqui concordamos com tudo. Com tudo. Aqui, segunda, concedemos a tudo o seu tempo determinado. Não desejamos prolongar ou encurtar esse tempo. Terceira, não retiramos ou acrescentamos algo a nada com o objetivo de melhorá-lo. Tudo é trazido à existência a partir de outro lugar e nela mantido exatamente tal como é. Olha as consequências. É simples, mas é muito, muito profunda. E às vezes, por ser simples, nós nos sentimos ofendidos. E dizemos, não, não pode ser só isso. E isso nos leva a trilhar uma jornada, um percurso longo para trás. Olhando para a grande alma, trabalhando as questões da grande alma, ajustando o que precisa ser ajustado. Mas em qualquer momento, quando nos conectamos com o movimento do Espírito, com o amor do Espírito, nós podemos nos voltar para a vida. Nos conectando com aquele movimento criativo do Espírito, que é sempre novo. E nos mantemos em sintonia com ele. Nutrindo o amor do Espírito. Aqui é concordar. Aqui é o sim mais profundo que precisamos dar. Não é o sim da aceitação. A aceitação é o primeiro passo. Eu aceitar. Eu concordar é quando eu verdadeiramente solto. Aquilo não desce mais seco. Eu concordo. Eu deixo ser o que é. E nisso eu consigo ver a realidade, as coisas como elas realmente são. E eu permito que as coisas sejam como são diante de mim. Que elas não precisem se esconder. É aqui diante de mim, elas podem ser. Diante dessa postura dedicada, em concordar com tudo, em conceder lugar a tudo.
Aqui não há julgamento de que tem que ser assim, de que precisa ser assim, tem que ser de outra forma. Não, a minha mãe precisa ser assim, meu pai, meu irmão, minha irmã. Eles precisavam fazer dessa forma, eles tinham que ter feito desse jeito. Ah, eles precisam fazer isso, tal. Aqui não existe isso. Aqui eles podem ser quem eles são. Eles podem viver os processos deles, da forma deles, no tempo deles. Aqui a gente só concorda. Só concorda. E isso nos leva ao quê? O que é que nós trabalhamos paralelo? A consciência espiritual. A consciência espiritual. Saímos lá da nossa consciência pessoal, do eu, passamos pela consciência aqui coletiva, familiar, do clã, e adentramos essa consciência espiritual. Aqui se transcende. Aqui é transpessoal. É para além de nós. É para além daquilo que nós acreditamos ser. Para aquilo que nós realmente somos. Aqui é reconhecer que está em sintonia com o amor do Espírito. E como percebemos isso? Quando ficamos tranquilos no interior e até no exterior. É quando em nós tudo se acalma. Tudo se acalma. Porque quando nós desejamos algo diferente do movimento do espírito, e lembra que o movimento do espírito é tudo novo. Então, quando ele vem, eu olho para aquilo, não, não pode ser dessa forma. Não é isso. Nos causa inquietação. Inquietação. E quando nós olhamos para aquele novo que vem e dizemos, sim, eu concordo, ficamos em paz. Ficamos tranquilos. Por isso, a consciência espiritual, ela é diferente da consciência coletiva, pessoal e pessoal. Na consciência espiritual, sentimos como calma e quietude. A paz. A paz. E às vezes você pode estar se questionando, então eu tenho que deixar se as coisas estão, né, horríveis, vamos dizer que está uma merda, eu preciso deixar uma merda? Concordar que elas estão uma merda. Aceitar que elas estão uma merda. É o primeiro passo para você lidar com a realidade, tomando essa postura. E aqui você entra nesse fluir e você passa a fazer o que é preciso ser feito. E naturalmente, as mudanças começam a acontecer. E para aqueles que já estão há um tempo nessa jornada de travessia, mais consciente, porque todos nós estamos numa travessia. Independente de você saber ou não, você está numa travessia. A vida é uma jornada de travessia. Na vida nós temos fases, nós temos processos. Às vezes nós temos 2, 3 ao mesmo tempo. Estamos ali. A diferença de quando eu tenho consciência de que estou, que é, e quando eu não sei de nada, que eu estou na ignorância, que eu não quero ver. Então, quando eu vejo, opa,
Olha como as coisas estão. Eu concordo com elas, eu paro de brigar com elas, eu deixo elas serem o que elas são. A partir dali, eu posso tomar o meu lugar. E tomando o meu lugar, eu posso dar direcionamento. Como? A partir daquilo que a vida nos mostra, para onde precisamos ir. E sim, é possível. E sim, acontece. E é lindo, é maravilhoso. Porque na consciência pessoal e coletiva, lá há o quê? Lá há culpa, lá há inocência. É isso que há na consciência pessoal e coletiva. Na consciência espiritual, não. É calma. Tudo fica tranquilo, tudo fica calmo, tudo pode descansar. Descansar. Eu paro de perder a energia em lutar contra as coisas. E nisso eu ganho força. Porque o novo vai vindo, eu vou me conectando com ele, eu tomo força para o próximo passo novo que vem, e mais um pouco de força, e de repente as coisas simplesmente começam a se transformar. As mudanças começam a acontecer. A cura, você se mantém em sintonia com o espírito. E onde a cura pode acontecer. Onde ela acontece. O amor do espírito é espiritual. Não é amor em si, como podemos colocar como um sentimento, né? Ele é sentido de forma benéfica como o amor. As palavras ficam complicadas. Por quê? Porque não há palavras. Precisamos sentir. É um transbordar que sai daqui do coração e nos faz nos sentirmos para além do nosso corpo físico. Alguma vez você já se sentiu assim? Aquilo que irradia, que cresce aqui, que esquenta e transborda? O amor do espírito significa existência pura com todas as outras coisas que existem. Puramente aí com elas. Completamente aí. Criativamente com elas. Sempre renovadamente e com amor. É o sentir. É deixar que o outro faça as escolhas dele, que o outro colha as consequências da escolha dele, que o outro faça o plantio dele. E se permitir fazer o seu. O amor do espírito, ele traz paz, é curativo, pois nele se interrompem as rejeições e as exclusões daquilo que é diferente de nós. Termina as influências dos campos espirituais. Lembra dos campos espirituais que restringe a grande alma, que nada mais são do que as crenças, os ideais daquele sistema familiar? Então, aqui, no amor do espírito, que é curativo, isso deixa de existir. Tudo pode pertencer e ser como se é. Aqui, no amor do espírito, como esse campo espiritual é afastado, né?
vamos dizer assim, ele deixa de existir, não há mais restrição, não há mais exclusão, não se fecha e não se exclui o outro, e nem a si. Tudo pode ser percebido da forma que é. Tudo pode ser percebido da forma que é. Por isso, a chave da cura, quando nós estamos falando em cura, a chave dela está no sentimento de concordância e entrega. A cura começa no espírito. Enquanto eu não posso, não consigo concordar com tudo como se é, eu não alcanço a cura. Aqui nos leva ao movimento de entrega. Entrega para quê? No quê? No movimento do espírito. Então, o passo que eu dou é concordar. Quando eu concordo, qual que é o próximo passo que eu preciso dar? Me entregar. Me entregar a quê? A esse movimento do espírito, que é constantemente novo. Eu ganho um pouquinho de consciência, um pouquinho de força, dou esse passo e fico disponível para o quê? Para o próximo movimento. Um movimento 100% constantemente criativo. Isso é o movimento de vida. De vida. É simples, mas é difícil suportarmos, permanecermos. Por isso que às vezes você entra numa jornada, numa travessia, você faz, percorre, de repente você para um pouquinho, opa, será que você não se desconectou? Porque a cura, ela começa no espírito. E do espírito ela alcança a alma, curando-a e purificando-a. E às vezes, diretamente, o corpo físico. Então pensa, às vezes você começou a acompanhar esses aulões no pensamento assim: eu não quero mais saber dessa doença. Eu não quero mais saber disso. Eu quero que tire isso de mim, eu quero que isso saia de mim. E aqui, o que nós estamos diante? Concorde com o que é. Concorde com ela, com a existência dela. Há um porquê dela estar ali. Então você vem numa consciência pessoal de exclusão, de tirar, e aqui te chama o quê? Para concordar. E aqui é quando o nosso mental ele entra em conflito. Porque não faz sentido racional eu concordar. Mas no espírito, quando que eu vou alcançar a paz, a tranquilidade, a quietude? Quando eu concordo. Quando eu concordo, eu paro de lutar contra aquilo. E não é parar o tratamento. Não confundam as coisas. Aqui é o que é preciso ser feito, eu faço. Disponível.
para que os resultados venham. Que resultados que precisam vir? Aqueles que precisam vir. Então, aqueles que buscam um sentido das coisas no mundo sistêmico, no mundo das constelações, vocês não vão encontrar. Porque aqui nós quebramos o sentido. O sentido, ele é racional, ele é mental. Nós precisamos dar um passo além, se entregando ao movimento do espírito. E o espírito é espiritual. Por isso, ele permanece um mistério inacessível a nós em todos os aspectos. Mas nós temos fome, temos sede. E aí que entra o grande mistério. Quando nós falamos do espírito, nesse sentido espiritual, que ele é, pouco nós vamos olhar para cima, como Bert nos fala, e como ele humildemente trouxe em sua obra. Humildemente. Todas as explanações que Bert trouxe, ele deixa claro para a gente. Lá na página 69 do aditamento. Ele deixa bem claro para nós que ele pouco olhou para cima. Porque acima é inacessível para nós. Então, o que cabe a nós? Como Bert fez? Ele mais olhou para baixo. Aqui, onde nós estamos, no que é perceptível aos nossos sentidos e sentimentos. Aquilo que se é. Tudo que necessita de cura ou traz a cura é levado por um movimento diferente. Tudo que necessita de cura ou traz a cura é levado por um movimento diferente, daquele que nos torna doentes ou restringe ou encurta a nossa vida. Vamos trazer a diabetes. Ela nos chama para um movimento diferente. E nós temos isso num padrão de comportamento. Há uma restrição alimentar. Há um comportamento que precisa ser mudado. O quê? O meu hábito alimentar. E isso aqui, ó, no superficial, no comportamental. Então, tudo que necessita de cura ou traz a cura é levado por um movimento diferente. Sistemicamente, movimento do espírito. Aqui, precisamos olhar além da estreiteza de nossa consciência para uma outra amplidão. Quem está na mentoria sabe quando nós falamos do estreito. Olha o símbolo que eu estou fazendo aqui, ó, do infinito. E tem um pontinho que é o estreito. Ali, para passar no estreito,
precisamos renunciar a tudo. E só assim a gente consegue dar o próximo passo, que é se entregar. Se entregar no quê? No novo. Não sabemos o que é. Ali nós disponibilizamos para ser o que se é. Entramos através de nosso sentimento em contato com o movimento criativo, que reúne aquilo que se opunha. Essa reunião é conciliadora de tudo o que se excluía. É a cura no sentido amplo e profundo. Então, quando em mim tudo pode se unir, tudo pode se reconciliar, quando eu amo, no mais profundo, é a cura no sentido amplo e profundo. Isso toca a alma e toca o corpo físico. Poderíamos ficar no processo exclusivo desse movimento do espírito. Por quê? Porque é onde está a cura. É aqui. Mas por que não vamos direto nele? Por que não conseguimos ir direto para ele? Porque se a alma está densa, se a alma está pesada, se há exclusões, se há guerras, se há opostos, dualidade, essa alma está densa. A gente não consegue sentir, se entregar. Então, por isso, nós caminhamos a grande alma, reconectamos com ela, ganhamos força dela, respiramos, chegamos no estreito, onde que nós precisamos renunciar ao nosso desejo que seja diferente, que fosse diferente, que tivesse que ser de alguma forma. Aí nós nos entregamos, esse movimento aqui, ó, nós atravessamos o estreito. Aí nessa sintonia nós vamos, em sintonia com esse movimento do espírito, nesse amor. E aqui nós podemos ir mais longe, até que em um determinado momento a gente volta aqui de novo, a gente precisa voltar aqui de novo. Trabalharmos mais um pouco, para unir mais um pouco, reconciliar mais um pouco. Para a gente poder, de novo, nesse movimento do espírito aqui, em viver verdadeiramente a vida. É o desafio de todos nós. De todos nós. Independente se acredita ou não. No fundo, aqui no fundo, sabe? E quando se depara com uma aula dessa, com um aulão desse, um conteúdo desse, algumas pessoas, que isso? Fecha a cara. Isso chama-se resistência. Eu preciso ficar aqui. E eu estou dizendo, você pode sair daí e vir para cá. Olhar para a sua vida, se conectar com ela. Porque quando entramos em sintonia nesse movimento, aqui, a gente se permite ser quem somos, que o outro seja quem ele é, e respeitamos o tempo das coisas. E quando não percebemos isso, nós entramos em plantios, plantamos, e estamos todo o tempo plantando.
só plantando. Será que você parou para dar uma aguinha para o que você plantou? Para podar o que precisa ser podado, o que você plantou? Para colher os frutos que estão lá? Talvez esses frutos estejam caindo e apodrecendo, porque você não está em contato, conectado. E você não está vendo os frutos, e você não está colhendo os frutos. Por quê? Porque você acha que tem que ser assim, que tem que ser desse jeito, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. E você não consegue ver o que você já plantou, o que você já atravessou. Para mim, Débora, a minha maior dificuldade dentro desse processo é esse permanecer. Volta e meia eu percebo, opa, tô fugindo, volta, peraí. E aqui é onde a gente consegue descansar. E aonde que nós vamos ver isso com mais facilidade? Numa gestação. Numa gestação. Adianta você ter pressa? Não adianta. Vão ser 9 meses. Vai ser 39 a 42 semanas. Precisa ser assim. Se for antes, é ruim. E se for depois, é ruim também. Então, tem um processo a gestação e tem um tempo. Então, se eu fico, não pode ser assim, mas se eu me entrego e eu vivo isso, eu concordo e me permito viver aquilo, olha que bênção de uma nova vida. Olha que força para trazer a vida, no servir, no partilhar, no multiplicar. Os lugares não são revelados ao nosso pensamento e sentimentos. Qual é o seu lugar? Onde você está? Onde verdadeiramente você está? E para a gente caminhar aqui para o encerramento, e nós vamos fazer a meditação que está aqui no livro A Cura, que é a base desses aulões, né, que estamos trabalhando. Eu vou trazer a conclusão de Bert, que Bert traz aqui para a gente, né, nas palavras de Bert. Então, eu vou ler as palavras de Bert. Apenas um movimento que cura quando nos entregamos a ele. Trata-se de um movimento que traz à luz algo novo, de maneira curativa e espiritual, pois está em unidade máxima com tudo, da forma em que se apresenta. Então, onde começa a cura? Ela começa no espírito. O que em nós é alcançado primeiro por esse movimento do espírito. Geralmente, é a alma. Ele cura e purifica a alma. Às vezes, também, alcança diretamente o corpo. Na maioria das vezes, contudo, através da alma, podemos separar esses movimentos da alma, do espírito e do corpo. Não são eles, afinal, o mesmo? Tornando-se um em tudo nesse movimento? Onde é que eles se tornam um? Lá.
Onde eles começam? No espírito. Então não é o ir, mas o vir. Até esse espírito. O que nós somos. Essa centelha divina que está em todos nós. É ali onde tudo se une, na unidade, na humanidade, vamos dizer assim. Agora se preparem, sentem, se coloquem numa posição ereta, respirem e vamos para a meditação de Bert. Prontos? Fechem os olhos delicadamente. Sabe aquele entreaberto, entrefechado ali, os olhos? Se permitam. E respire. Só respire. Se permita respirar. Inspira profundamente e expira. Solta os ombros, solta as costas, os braços, as pernas. Solta a cabeça. Deixa a rigidez ir, se solta e respira. Se coloque presente através da respiração. Deixe-se envolver por um movimento do espírito. Só se permita. Se entregue. Não queira nem deixe de querer. Apenas fique aí, disponível para ele. Envolvido por ele, concordamos conosco da forma que somos e concordamos com tudo o que pertence à nossa vida, desde o começo. Se mantenha aí. Respire. Respire. Seja o que for que venha em sua mente, deixe que venha e que se vá da mesma forma. E respire para continuar concordando. Concorde com a sua mãe e com o seu pai. Concorde com as circunstâncias que os reuniram. Concorde com o seu amor, da forma que foi possível para eles. Concorde com a beleza e com a dificuldade que pertence à nossa vida, e por meio das quais nos tornamos o que somos. Ao mesmo tempo, sentimos o efeito dessa concordância em nosso corpo. Observe o seu corpo. Respire. Há algo que incomoda, prende em algum lugar? Concorde. Eu concordo. É o que é. O que precisa ser. Respire, solte. Observe. Algo se modifica no seu corpo na direção da cura. Algo se torna mais leve. Algo se torna mais amplo. Algo se torna mais calmo e silencioso.
Em seguida, concordamos com todos aqueles que pertencem à nossa família, mesmo os excluídos e esquecidos. Concordamos com todos os que suportaram um destino pesado e todos os que tiveram de assumir algo pesado de outros. Também concordamos com aqueles de quem isso foi assumido, independentemente das circunstâncias que levaram a isso. Concordamos com as vítimas e os agressores, sem fazer distinção entre eles. Concordamos com o grupo ao qual pertencemos com a nossa família. Concordamos com a cegueira a que foram submetidos ao considerar um ou diversos indivíduos mais importantes que outros, excluindo-os de sua concordância e de seu amor. Concordamos com os doentes e deficientes, com os que morreram precocemente e até mesmo com os que não nasceram. Damos a todos eles um lugar em nossa alma com muito amor. Em seguida, deixamo-nos envolver por um movimento do espírito, por um movimento criativo, novamente, a cada instante. Em concordância com esse movimento, deixamos para trás, para sempre, tudo aquilo que já foi. Nossa culpa, nossos fracassos, tudo aquilo que tenha nos machucado ou a outros. Permitimos que esse movimento do espírito nos traga a existência renovadamente a cada instante e nos mantenha nela, diferentes e mais puros a cada momento. Mais puros com mais ao invés de menos, pois concordamos de forma pura para além de nossos medos, para além de nossa culpa, para além das intenções com as quais intervimos nesses movimentos, desejando desviá-los para uma direção diferente da que nos é indicada por eles. Permitimos. Eu permito. Então, se diluem as nossas distinções convencionais entre corpo, alma e espírito. Em tudo aquilo que ocorre em nós e conosco, sentimos-nos levados, sem prever para onde esse movimento nos leva. Aqui é preciso fé. Tenha fé, confie. Sem prever para onde esse movimento nos leva. Para um lugar diferente e novo, onde nos sentimos sãos, curados e curadores, preenchidos e completos, amados e amando, em movimento e parados, inteiros em tudo e com tudo. Assim é. Respire, solte e se mantenha em sintonia com o movimento do espírito, no amor do espírito.